Capítulo 5. A evolução a partir de variações. As variações não desempenhavam papel algum, tanto no transmutacionismo como nos dois tipos de transformacionismo, já que as três teorias se baseavam no essencialismo. A evolução ocorre no transmutacionismo por meio do aparecimento de uma nova essência, e nas teorias transformacionistas, através de uma mudança gradual da essência. As variações e o pensamento populacional. Darwin mostrou que era simplesmente impossível explicar a evolução sem abrir mão das ideias do essencialismo. As espécies e populações não são tipos ou classes essencialmente definidos, mas sim biopopulações compostas por indivíduos geneticamente únicos. Essa visão revolucionária requeria uma teoria da evolução igualmente revolucionária: a teoria de Darwin sobre as variações e a seleção. Duas fontes de evidências levaram Darwin a esse novo conceito. Uma foi o estudo empírico de populações variáveis, em particular, a investigação das cracas realizada pelo próprio Darwin. A outra foi a constatação por parte dos criadores de plantas e animais de que não havia dois espécimes idênticos em uma manada ou em uma plantação. Isso implicava que os indivíduos não eram membros de classes essencialísticas, como hoje sabemos. Todos os indivíduos de uma população sexuada são geneticamente únicos. A maioria das pessoas parece não compreender a importância desse fato. É preciso não esquecer que, dos 6 bilhões de seres humanos que habitam a Terra, não existem apenas 2 que sejam idênticos. Nem mesmo os assim chamados gêmeos idênticos, monozigóticos. O reconhecimento da diferença fundamental que existe entre uma classe de objetos essencialmente idênticos e uma biopopulação de indivíduos únicos é a base do chamado pensamento populacional, um dos conceitos mais importantes da biologia moderna. As premissas do pensamento populacional são diametralmente opostas às dos tipologistas. Os populacionistas enfatizam a singularidade dos seres vivos, o que é verdade para a espécie humana, que não existem dois indivíduos iguais. Também se aplica a todas as outras espécies de animais e plantas. Na verdade, até o mesmo indivíduo muda continuamente com o passar do tempo e com a exposição a novos ambientes. Todos os organismos e fenômenos orgânicos apresentam características particulares e podem ser descritas coletivamente apenas em termos estatísticos. Os indivíduos, ou quaisquer tipos de entidades orgânicas, formam populações para as quais se pode calcular a média aritmética e a dispersão dos valores individuais. As médias são meras abstrações estatísticas. Apenas os indivíduos que compõem as populações têm existência real. As conclusões finais do populacionista e do tipologista são totalmente diversas. Para o essencialista, o tipo eidos é real e as variações são uma ilusão, enquanto para o populacionista, o tipo média é uma abstração e apenas as variações são reais. Não poderia haver duas formas mais diferentes de encarar a natureza. A evolução variacional de Darwin. Foi Darwin quem introduziu esta nova forma de pensar na ciência. Seu insight básico era que o mundo vivo consiste não em essências invariáveis, classes platônicas, mas em populações altamente heterogêneas. É a mudança das populações de organismos que constitui a evolução. Assim, esta é a variação na distribuição de caráteres entre os indivíduos de uma geração para outra. Quando Darwin se tornou um evolucionista em 1837, perguntou a si próprio: como se pode explicar o processo de evolução? Será que algumas das explicações que já foram propostas é a correta? Entretanto, Darwin logo se convenceu de que nem o transmutacionismo, nem o transformacionismo ou qualquer outra teoria baseada no essencialismo poderia explicar corretamente o fenômeno da evolução. E ele estava certo. Todas as teorias essencialistas da evolução orgânica apresentam falhas graves, como foi demonstrado de forma definitiva durante as controvérsias pós-darwinianas. Darwin precisou formular um tipo totalmente diferente de explicação, que fosse compatível com a abundância de variação encontrada na natureza, e isso levou à teoria da seleção natural, que se baseava no pensamento populacional.
A mesma teoria foi proposta de maneira independente por Alfred Russel Wallace. Embora Darwin tenha publicado A Origem das Espécies em 1859, na verdade, Wallace e Darwin apresentaram pela primeira vez a teoria em 1858. A teoria da evolução, a partir de variações naturais, só se tornou universalmente aceita 80 anos mais tarde. Ela se baseia na variabilidade das populações. Havia duas classes de pessoas que já vinham apreciando essa variabilidade há muito tempo: os taxonomistas e os criadores de plantas e animais. E Darwin manteve estreitas relações com os representantes de ambas. Ao examinar as coleções que reunira durante a viagem do Beagle, Darwin precisou responder muitas vezes a mesma pergunta. Duas espécies ligeiramente distintos são apenas variantes de uma mesma população ou pertencem a espécies diferentes? Na década de 1840, quando escreveu um ensaio a respeito da classificação das cracas, Darwin já havia chegado à conclusão de que sua coleção não continha nem dois espécimes exatamente iguais. Dentro de cada população, os espécimes eram tão diferentes entre si quanto dois seres humanos. Todos os criadores com os quais Darwin mantinha contato desde os tempos de estudante em Cambridge afirmavam a mesma coisa. Eram capazes de distinguir nos rebanhos quais eram os animais mais promissores para fins de reprodução. O que tornava isso possível era a individualidade. Como os termos transmutacionismo e transformacionismo não são apropriados, a teoria de Darwin sobre a evolução por meio da seleção natural pode ser chamada de teoria da evolução variacional. De acordo com ela, um enorme número de variações genéticas é produzido em cada geração, mas apenas alguns poucos indivíduos sobrevivem para produzir a geração seguinte. A teoria postula que os indivíduos com maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir são os mais bem adaptados, graças ao fato de possuírem uma certa combinação de atributos. Como os atributos são determinados, em grande parte pelos genes, os genótipos desses indivíduos são favorecidos no processo de seleção. Em consequência da sobrevivência preferencial de indivíduos, fenótipos, com os genótipos mais aptos para lidar com as mudanças ocorridas no ambiente, haverá uma modificação contínua da composição genética de qualquer população. Essa sobrevivência desigual dos indivíduos se deve, em parte, à competição entre novos genótipos recombinantes existentes na população e, em parte, a processos aleatórios que afetam a frequência dos genes. A mudança da população, que resulta desse processo, é chamada de evolução. Como todas as mudanças ocorrem em populações de indivíduos únicos em termos genéticos, a evolução é, necessariamente, um processo gradual e contínuo. Quadro 5.1. As 5 principais teorias evolutivas de Darwin. 1. As espécies são mutáveis. Teoria básica da evolução. 2. Todos os organismos descendem de um ancestral comum. Evolução ramificada. 3. A evolução é gradual. Não existem saltos ou descontinuidades. 4. As espécies tendem a se multiplicar. A origem da diversidade. 5. Os indivíduos de uma espécie estão sujeitos à seleção natural. As teorias evolutivas de Darwin. As ideias de Darwin a respeito da evolução são muitas vezes chamadas de teoria darwinista. Na verdade, consistem em várias teorias diferentes, que podem ser mais bem compreendidas quando discutidas em separado. Vamos examinar agora as teorias mais importantes de Darwin. A independência entre as 5 teorias é atestada pelo fato de os principais darwinistas, dentre os contemporâneos de Darwin, terem aceitado algumas delas e rejeitado outras. 2 dessas 5, a evolução como fato e a teoria da origem comum, foram aceitas pela maioria dos biólogos nos anos que se seguiram à publicação de A Origem das Espécies. Essa pode ser considerada a primeira revolução darwiniana. A aceitação do homem como um primata do reino dos animais foi um passo particularmente revolucionário. 3 outras teorias, a do gradualismo, a da especiação e a da seleção natural, encontraram a princípio uma grande oposição e não foram aceitas pela maioria dos estudiosos até a época da síntese evolucionista, quando ocorreu a segunda revolução darwiniana. O darwinismo, proposto por Weizmann e Wallace,
que nega a herança de caráteres adquiridos, foi chamado de neodarwinismo por George John Remenes. Entretanto, o darwinismo praticado após a síntese evolucionista pode ser chamado apenas de darwinismo, já que, na maioria dos aspectos mais importantes, está perfeitamente de acordo com o darwinismo original de 1859, enquanto a hipótese da herança de caráteres adquirido está de todo ultrapassada. A teoria do gradualismo estava de acordo com o pensamento dos transformacionistas, mas a resistência dos saltacionistas foi tão grande que a aceitação universal do gradualismo teve que esperar a síntese evolucionista. As ideias de Darwin a respeito do gradualismo, porém, eram muito diferentes das ideias dos transformacionistas. O gradualismo dos transformacionistas se devia a mudanças graduais em um tipo essencial, enquanto o de Darwin resultava de reestruturação gradual das populações. Isso deixa claro o porquê de a evolução darwiniana, por ser um fenômeno populacional, ter de ser sempre gradual. Um darwinista deve ser capaz de demonstrar que todos os casos aparentes de saltação ou evolução descontínua podem ser explicados por uma reestruturação gradual das populações. Variações. A disponibilidade das variações é um pré-requisito indispensável da evolução. Portanto, o estudo da natureza das variações constitui uma parte importante do estudo da evolução. As variações que tornam cada indivíduo diferente de todos os outros constituem, como dissemos, uma característica de todas as espécies que se reproduzem sexualmente. À primeira vista, todos os indivíduos de uma espécie de caramujo, borboleta ou peixe podem parecer idênticos, mas um exame mais minucioso revela distinções de tamanho, proporções, cores, escamas, espinhos e qualquer outra característica que se decida estudar. Estudos adicionais mostraram que a variabilidade não está presente apenas nos traços visíveis, mas também nos psicológicos, nos padrões de comportamento, nos aspectos ecológicos, adaptação a condições climáticas, por exemplo, e nos padrões moleculares. Tudo isso reforça a conclusão de que não existem dois indivíduos iguais. É essa variabilidade inequívoca que torna possível o processo de seleção natural. Embora a variabilidade do fenótipo já fosse observada pelos naturalistas muito antes da época de Darwin, os primeiros geneticistas tratavam o genótipo como se fosse um tanto uniforme. Quando os estudos dos geneticistas populacionais realizados entre as décadas de 1920 e 1960 revelaram a existência de uma grande ocorrência de variação críptica, a conclusão foi contestada por alguns dos autores clássicos. Contudo, nem mesmo os darwinistas mais entusiastas suspeitavam de haver uma variabilidade genética tão grande nas populações como a que foi revelada pelos métodos da genética molecular. Não só foi descoberto que a maior parte do DNA consiste em DNA não codificante, DNA lixo, mas também observou-se que muitos, talvez a maioria, dos alelos são neutros, ou seja, que mutações nesses alelos não afetam a adaptabilidade do fenótipo. Em consequência, hoje percebemos que fenótipos, que parecem idênticos, podem esconder variações consideráveis no nível do gene. Polimorfismo. Às vezes, as variações caem em classes definidas, um fenômeno conhecido como polimorfismo. No homem, são observados polimorfismos para a cor dos olhos e do cabelo, para cabelo liso ou ondulado, tipo sanguíneo e muitas outras variantes genéticas de nossa espécie. O estudo dos polimorfismos contribuiu muito para o entendimento da intensidade e da direção da seleção natural, assim como das causas de variabilidade. Dois estudos clássicos são o do polimorfismo de coloração nos caramujos rajados, realizado por Cain e Shepard, e o do arranjo dos cromossomos na Drosophila. Na maioria dos casos, não se sabe a que atribuir a manutenção de polimorfismos em uma população por longos períodos. Em geral, se imagina que exista um equilíbrio das pressões seletivas, mas o polimorfismo pode ser reforçado por alguma superioridade dos portadores heterozigotos que favoreça a retenção do gene mais raro em uma população. Em um ambiente
altamente heterogêneo, a diversidade fenótipa pode ser selecionada, como se observa no caso dos caramujos rajados. A causa da variabilidade. Qual é a fonte da variabilidade? De onde vem? Como é mantida de uma geração para outra? Darwin se preocupou muito com essas questões, mas não conseguiu encontrar uma explicação que o satisfizesse. Apenas no século XX, com os progressos da genética e da biologia molecular, tornou-se possível entender onde está a origem da variabilidade. É impossível compreender perfeitamente o processo da evolução a não ser que se conheçam os mecanismos básicos da hereditariedade, que explicam as variações. Assim, o estudo da genética é parte importante do estudo da evolução. Na verdade, apenas a porção hereditária das variações desempenha um papel na evolução. Genótipo e fenótipo. Na década de 1880, os biólogos mais perceptivos já haviam observado que o material genético, plasma germinativo, não era idêntico aos tecidos do corpo, soma. Essa diferença foi ressaltada quando os primeiros mendelianos introduziram os termos genótipo e fenótipo. Entretanto, a opinião predominante na época era de que o material genético consistia em proteínas semelhantes às que formam o corpo. Foi um verdadeiro choque quando Avery demonstrou em 1944 que o material genético era composto por ácidos nucleicos. Com isso, a distinção terminológica entre um organismo e seus genes adquiria novo significado. O material genético propriamente dito é o genoma, haploide, ou o genótipo, diploide, e controla a produção dos tecidos de um organismo e todos os seus atributos, o fenótipo. Este é o resultado da interação do genótipo com o ambiente durante o desenvolvimento. A amplitude das variações produzidas no fenótipo por determinado genótipo em diferentes condições ambientais é chamada de norma de reação. Assim, por exemplo, uma certa planta pode crescer mais e produzir mais galhos se dispuser de maiores quantidades de água e fertilizantes. As folhas do ranúnculo aquático, que nascem debaixo d'água, são estreitas, fazendo com que os ramos se pareçam com penas, enquanto as folhas dos ramos situados acima da superfície da água são muito mais largas. Como veremos daqui a pouco, é o fenótipo que é exposto à seleção natural, não os genes individuais. No passado, discutia-se acaloradamente se determinado traço de um organismo era inato, produzido pelos genes, ou adquirido, produzido pelo ambiente. As pesquisas realizadas nos últimos 100 anos indicam que quase todas as características de um organismo são afetadas por ambos os fatores. Isso se aplica especialmente aos caráteres que são controlados por vários genes. As populações que se reproduzem sexualmente apresentam duas fontes de variações, superpostas uma à outra, do genótipo, pois em uma espécie sexuada não existem dois indivíduos iguais, e do fenótipo, porque cada genótipo tem uma norma de reação distinta. Diferentes normas de reação podem levar a comportamentos muito díspares nas mesmas condições ambientais. A genética das variações. Devemos nossos conhecimentos acerca das variações ao ramo da biologia chamado genética, que se dedica ao estudo da natureza da hereditariedade. Desde que foi fundada em 1900, essa ciência se desenvolveu muito, tornando-se uma das disciplinas mais importantes da biologia, e hoje é extremamente rica, tanto em observações experimentais quanto em teorias. Os livros didáticos que tratam da genética evolucionista, por exemplo, raras vezes contêm menos de 300 páginas. Nesta obra, sou forçado a limitar a discussão aos princípios básicos da genética. Um tratamento mais detalhado pode ser encontrado em livros especializados. Para iniciantes, o capítulo sobre genética de qualquer livro de biologia, como o de Campbell, pode ser útil, assim como os capítulos mais extensos sobre genética que aparecem em livros sobre evolução, como os de Fukuyama. Felizmente, para conhecer os princípios básicos da genética necessários para compreender a evolução, não é preciso estudar nenhum desses livros a fundo. Em minha opinião, basta conhecer um número relativamente pequeno de princípios básicos,
mas eles devem ser bem compreendidos. Os 17 citados a seguir me parecem os mais importantes. 17 princípios da hereditariedade. 1. O material genético é constante, sólido, não pode ser modificado pelo ambiente nem pelo uso ou desuso do fenótipo. A herança do material genético constante é chamada de herança sólida. Os genes não podem ser alterados pelo ambiente. As propriedades adquiridas pelas proteínas do fenótipo não podem ser transmitidas para os ácidos nucleicos das células germinativas. Não existe herança de caráteres adquiridos. 2. O material genético, como foi descoberto por Avery em 1944, consiste em moléculas de, na grande maioria dos seres vivos, DNA, ácido desoxirribonucleico, ou, em alguns vírus, RNA, ácido ribonucleico. Como foi descoberto por Watson e Crick em 1953, a molécula de DNA tem a forma de uma dupla hélice. 3. O DNA contém as informações necessárias para produzir as proteínas que, junto com os lipídios e outras moléculas, constituem o fenótipo de um organismo. O DNA controla a conversão das proteínas em aminoácidos com a ajuda de estruturas e mecanismos celulares. 4. Nos eucariontes, quase todas as moléculas de DNA estão situadas no núcleo das células, organizadas em corpúsculos alongados conhecidos como cromossomos. Também existem pequenas quantidades de DNA e RNA em algumas organelas, como as mitocôndrias e os cloroplastos. 5. As células somáticas dos organismos que se reproduzem sexualmente são quase todas diploides, ou seja, contêm dois conjuntos homólogos de cromossomos, um herdado do pai e outro da mãe. 6. Os gametas masculino e feminino possuem apenas um conjunto de cromossomos e por isso são chamados de haploides. Quando um óvulo é fecundado, a célula resultante, zigoto, é diploide, já que os cromossomos do pai e da mãe não se fundem e permanecem separados. É por isso que a hereditariedade mendeliana é chamada de particulada. 7. Quando ocorre a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, os cromossomos do macho, que contêm os genes paternos, não se fundem ou se misturam com os cromossomos da fêmea, que contêm os genes da mãe. Eles permanecem separados no interior do óvulo fecundado, zigoto. O material genético, portanto, passa inalterado de uma geração para outra, a não ser que ocorra uma mutação. 8. As características dos organismos são controladas por genes que estão localizados nos cromossomos. 9. Um gene é uma sequência de pares de bases, nucleotídeos, que codifica um programa com uma função específica. 10. Os núcleos de todas as células do corpo contêm os mesmos genes. 11. Embora os genes, em geral, sejam constantes de geração para geração, ocasionalmente um gene pode sofrer uma mutação, ou seja, assumir uma nova forma. A nova forma, mutante, permanece constante até que uma nova mutação ocorra. 12. O genótipo de um indivíduo é constituído pelo conjunto de todos os seus genes. 13. Cada gene pode existir de várias formas diferentes, conhecidas como alelos. Os alelos são responsáveis pela maior parte das diferenças entre os indivíduos de uma população. 14. As células de um organismo diploide contêm dois exemplares de cada gene, um fornecido pelo pai e outro pela mãe. Quando os dois genes correspondem ao mesmo alelo, dizemos que o organismo é homozigoto em relação a esse gene. Quando correspondem a alelos diferentes, dizemos que o organismo é heterozigoto. 15. Quando, em um heterozigoto, apenas um dos alelos é expresso no fenótipo, esse alelo é chamado de dominante, o outro é chamado de recessivo. 16. Os genes têm estruturas complexas, pois são formados por exons, introns e sequências auxiliares. 17. Existem vários tipos de genes, alguns dos quais controlam o funcionamento de outros genes. Idade dos genes. Talvez a descoberta mais inesperada dos estudos moleculares modernos do genoma tenha sido a de que alguns genes são muito antigos. A sequência de pares de bases é tão conservadora que se verificou que determinado gene dos mamíferos também está presente no genoma
da mosca Drosophila e do nematóide Caenorhabditis raditis. Na verdade, às vezes é possível encontrar genes semelhantes em animais, plantas e bactérias. Esse fato é particularmente importante nos estudos de doenças genéticas. Assim, por exemplo, podemos submeter um rato em que o gene de uma doença humana foi introduzido a vários tipos de medicamentos para testar sua eficácia. Também é importante para os experimentos de engenharia genética, mesmo nos casos em que essas aplicações práticas não são possíveis. Em geral, uma comparação do mesmo gene em vários tipos de organismos contribui de maneira significativa para o nosso entendimento do funcionamento do gene. Distribuição dos genes em uma população. De acordo com a equação de Hardy-Weinberg, a distribuição de genes em uma população permaneceria constante de uma geração para outra se não fossem os processos que levam à perda de genes existente ou à aquisição de novos genes. Tais processos são responsáveis pela evolução. 7 desses processos são de especial importância para a evolução: seleção, mutação, fluxo gênico, derivação genética, variação dirigida, elementos móveis e acasalamento não aleatório. Trataremos da seleção no capítulo 6. Os outros 6 processos serão discutidos a seguir. Quadro 5.3. O princípio de Hardy-Weinberg. Nos primórdios da genética, havia muita discussão a respeito dos fatores responsáveis pela frequência dos alelos em uma população. Em 1908, G. H. Hard, na Inglaterra, e W. R. Weinberg, na Alemanha, demonstraram matematicamente que as frequências de alelos em uma população permanecem constantes de geração para geração, a não ser que certos processos levem à perda de alguns genes já existentes, ou à aquisição de novos genes. Eles expressaram essa conclusão por meio de uma fórmula matemática que é equivalente a uma expressão clássica, a da expansão binominal. Como se trata de uma solução estritamente matemática, o princípio de Hardy-Weinberg não pode ser considerado uma lei biológica. Mutação. O uso do termo mutação na biologia tem uma história conturbada. Antes de 1910, o termo era usado para designar qualquer mudança drástica do tipo, em particular quando a alteração produzia uma nova espécie no mesmo instante. Morgan, em 1910, restringiu as mutações a mudanças espontâneas do genótipo, mais precisamente a modificações espontâneas em um gene. As mutações gênicas se devem a erros de replicação durante a divisão celular. Embora a replicação das moléculas de DNA durante a divisão celular e a formação de gametas seja um tanto confiável, ocorrem alguns erros de vez em quando. A substituição de um par de bases por outro é chamada de mutação gênica. Existem também mudanças mais drásticas do genótipo, como na poliploidia, e em mudanças no arranjo gênico, como as que são observadas nas inversões cromossômicas. Alterações desse tipo, que envolvem vários genes, são chamadas de mutações cromossômicas. Qualquer mudança no mecanismo RNA mensageiro ribossomos que leva do DNA do gene aos aminoácidos ou polipeptídeos do fenótipo também é considerada uma mutação. As mutações também podem ser causadas pela inserção de elementos transponíveis nos cromossomos. Qualquer mutação que provoque modificações no fenótipo pode ser favorecida ou discriminada negativamente pela seleção natural. De acordo com o significado para o ponto de vista evolutivo, é possível definir 3 tipos de mutações: benéficas, neutras e deletérias. Os indivíduos cujos genótipos contêm uma mutação benéfica são favorecidos pela seleção natural. Entretanto, como quase todas as possíveis mutações benéficas concebíveis em uma população em um ambiente estável, já foram selecionadas no passado recente a ocorrência de novas mutações benéficas, que é muito rara. As mutações, que não afetam a adaptabilidade do fenótipo, chamadas de neutras, são muito mais frequentes. O papel que desempenham na evolução será discutido daqui a pouco. Por fim, as mutações deletérias são discriminadas de forma negativa e tendem a ser eliminadas da população. Quando são recessivas, podem sobreviver em indivíduos heterozigotos.
quando resultam na morte do indivíduo antes que ele tenha a oportunidade de se reproduzir, são conhecidas como mutações letais. O valor seletivo de um gene varia conforme sua interação com o resto do genótipo. Embora todos esses novos genes sejam produzidos por mutações nas populações naturais, a maioria das variações do fenótipo que ocorrem de modo natural nas populações que são objeto da seleção se deve ao processo de recombinação, que será examinado mais adiante. Antes que o papel da seleção fosse perfeitamente compreendido, muitos evolucionistas acreditavam que algumas mudanças evolutivas se devessem a uma pressão de mutação. Tal ideia é falsa. A frequência de um gene em uma população é determinada a longo prazo pela seleção natural e por processos estocásticos, e não pela frequência de mutações. Fluxo gênico. O acervo genético de qualquer população local de uma dada espécie, a não ser as mais isoladas, é muito afetado pela imigração de genes de outras populações e pela emigração de genes para outras populações. Esse intercâmbio de genes por populações vizinhas é conhecido como fluxo gênico, fator de estabilização que impede a divergência de populações apenas parcialmente isoladas e constitui uma das principais razões para a estabilidade de espécies como uma distribuição territorial extensa e para a estásia de espécies com populações numerosas. O volume do fluxo gênico varia de uma população para outra e de uma espécie para outra. O fluxo gênico é relativamente pequeno nas espécies sedentárias, filopátricas, enquanto as espécies com grande tendência para se dispersar podem ser quase palmídicas. É importante observar que a tendência para a dispersão parece ser bastante variável entre indivíduos da mesma população. Na verdade, pode haver um acentuado polimorfismo em relação a esse aspecto. Certos indivíduos de uma população podem ser muito filopátricos, reproduzindo-se nas proximidades do local de nascimento. Outros podem se dispersar por distâncias relativamente pequenas. Uns poucos indivíduos podem se afastar de maneira considerável, às vezes centenas de quilômetros, do local de nascimento. Estes últimos, naturalmente, são os mais importantes do ponto de vista evolutivo. É provável que a maioria não venha a ser bem-sucedida, por não estarem bem adaptados à sua nova localidade, mas alguns desses colonizadores de longa distância podem estabelecer populações fundadoras e descobrir nichos apropriados muito além da região normal de distribuição da espécie. Algumas espécies são tão bem-sucedidas na tática de dispersão que apresentam uma distribuição cosmopolita. Isso acontece com espécies que produzem esporos e com animais cujos ovos são espalhados pelo vento, como os tartígrados e determinados crustáceos. Por outro lado, mesmo uma dispersão relativamente pequena é suficiente para impedir a divergência de populações vizinhas. O fluxo gênico é um fator conservador no processo evolutivo. Derivação genética. A variação aleatória da frequência de genes em uma população devido a flutuações estatísticas, processos estocásticos, conhecidas como derivação genética, pode levar à perda de genes. O fenômeno é irrelevante no caso de grandes populações, já que o fluxo gênico logo se encarrega de repor os genes perdidos localmente nas gerações subsequentes. Pequenas populações fundadoras, porém, fora do alcance normal da espécie, podem constituir uma amostra bastante distorcida da distribuição de genes da população original. Isso pode facilitar uma reestruturação do genótipo dessas populações. Variação dirigida. Certos genes, até hoje conhecidos apenas em algumas espécies, afetam a segregação de alelos durante a meiose nos heterozigotos de tal forma que o alelo de um cromossomo parental vai para os gametas em mais da metade dos casos. Caso esse alelo seja responsável por um fenótipo desvantajoso, será discriminado de forma negativa. Apenas em casos raros, uma tal variação dirigida é forte o suficiente para sobrepujar o poder eliminador da seleção natural. Elementos transponíveis. Os elementos transponíveis, TE, são sequências de DNA, genes, que não ocupam sítios fixos em um cromossomo, mas podem deslocar-se para uma nova posição no mesmo cromossomo ou em um cromossomo diferente.
Existem vários tipos de TE com efeitos variados. Quando inseridos em um novo sítio, podem causar uma mutação em um gene adjacente. Muitas vezes, produzem sequências curtas de DNA que se replicam frequentemente. Uma dessas sequências, chamada de ALU, é repetida mais de 500 vezes nos indivíduos de várias espécies de mamíferos e constitui cerca de 5% do genoma humano. Não se conhece nenhuma contribuição seletiva dos TE para a sobrevivência dos indivíduos. Muitas vezes, têm efeitos prejudiciais sobre o fenótipo, mas a seleção natural parece ser incapaz de eliminá-los. Para uma discussão detalhada das manifestações dos elementos transponíveis, consulte um livro de genética. Acasalamento não aleatório. Em todas as espécies sujeitas à seleção sexual, um dos parceiros pode ter uma predileção por determinados fenótipos do companheiro. Isso leva ao favorecimento não aleatório de certos genótipos. Alguns casos de especiação simpática podem ser explicados como produtos do acasalamento não aleatório. Em certos grupos de peixes, em particular os ciclídeos, as fêmeas parecem se acasalar preferencialmente com os machos que ocupam determinado subnicho. Se, por exemplo, em um lago no qual, a princípio, a espécie A se alimenta tanto na zona bêntica como na zona limnética, um grupo de fêmeas prefere se acasalar com machos bentônicos. Essas fêmeas exercerão simultaneamente uma seleção de quaisquer sinais visíveis que caracterizem os machos que preferem se alimentar no nicho bêntico. Nesse caso, o acasalamento e a alimentação deixam de ser aleatórios e, pouco a pouco, vão evoluindo duas subpopulações, uma que se alimenta e acasala preferencialmente na zona bêntica e outra que prefere a zona limnética. Com o passar do tempo, essas duas subpopulações podem evoluir até formar duas espécies simpátricas, totalmente isoladas. Na maioria dos grupos de peixes, não parece ocorrer esse modo de especiação. O mesmo processo pode levar à especiação simpátrica em insetos que têm predileção por certas plantas hospedeiras, caso o acasalamento ocorra, preferencialmente, na planta mais frequentada por ambos os parceiros. Reprodução e evolução uniparental. Na evolução darwiniana, o sucesso depende da disponibilidade contínua da variação. A maior parte das variações fenotípicas tende a ser gerada pela recombinação sexuada, um processo inventado pelos eucariontes. Entretanto, muitos organismos não se reproduzem sexualmente. Eles lançam mão da reprodução uniparental. Como tais organismos conseguem produzir as variações necessárias para se adaptarem às mudanças do ambiente? Na maioria das formas de reprodução uniparental, assexuada, a prole é composta de indivíduos geneticamente idênticos aos indivíduos parentais. Uma linhagem produzida por esse tipo de reprodução é chamada de clone. De que forma os clones adquirem variações genéticas? Nos organismos superiores, isso ocorre apenas por meio de mutações. Toda nova mutação dá origem a um novo mini-clone. Se a mutação for bem-sucedida, a população do novo clone aumentará e, adquirindo novas mutações, divergirá cada vez mais do clone parental. Por fim, como aconteceu com os rotíferos bideloides, as diferenças entre os clones mais bem-sucedidos podem se tornar tão grandes quanto as diferenças entre espécies de organismos que se reproduzem sexualmente. Os clones mal-sucedidos são extintos, e é assim que são criadas lacunas entre as espécies, nos táxons superiores assexuados. Assim que a sexualidade foi inventada, a assexualidade se tornou relativamente rara entre os eucariontes. Acima do nível de gênero, existem apenas 3 táxons superiores de animais que se reproduzem exclusivamente através de clones. A assexualidade estrita é rara nas plantas, mas comum em alguns grupos de fungos. Os procariontes se reproduzem de forma assexuada. As variações genéticas deles ocorrem graças a mutações e à transferência unilateral de genes para outros clones. Todos os indivíduos procariontes são, por assim dizer, do mesmo sexo. Por outro lado, a reprodução sexuada é hoje em dia o modo de reprodução quase universal dos eucariontes.
Os casos de reprodução uniparental dos animais e plantas superiores são, obviamente, uma condição secundária. Estão, em geral, restritos a uma única espécie de um gênero ou a um gênero isolado. Existem apenas alguns casos de famílias inteiras de animais partenogênicos. É um tanto óbvio que, nos animais, a reprodução uniparental foi inventada repetidas vezes, mas os clones assexuados sempre se extinguiram após um tempo relativamente curto. Reprodução sexual e assexual. O que podemos deduzir do fato de a reprodução assexuada entre os eucariontes ser relativamente rara? Podemos concluir que, nos casos em que é observada nos organismos superiores, a reprodução uniparental nos eucariontes não é uma condição primitiva, mas derivada. Em outras palavras, ela evoluiu de maneira independente em grupos não aparentados, mas as linhagens que a adotaram logo se extinguiram. Seja qual for a vantagem da reprodução sexuada, o fato de existir uma vantagem é indicado claramente pelos fracassos repetidos da assexualidade. À primeira vista, a reprodução assexuada parece muito mais eficiente do que a sexuada. Imagine uma população com dois tipos de fêmeas, ambas dando origem a 100 descendentes, dos quais 2 sobrevivem. As fêmeas A se reproduzem sexualmente e dão origem a 50 machos e 50 fêmeas. As fêmeas B se reproduzem de forma assexuada e dão origem a 100 fêmeas. Um cálculo muito simples mostra que, em pouco tempo, a população seria constituída quase que exclusivamente de fêmeas do tipo B. Uma fêmea capaz de produzir óvulos férteis sem a participação do macho, isto é, por partenogênese, não gasta nenhum gameta na produção de machos e, portanto, é 2 vezes mais fértil do que uma fêmea que se reproduz de forma sexuada, e por isso precisa produzir 2 tipos de gametas. Por que, então, a seleção natural não favorece a partenogênese? Desde a década de 1880 que os evolucionistas vêm discutindo qual é a principal vantagem da reprodução sexual do ponto de vista evolutivo, mas até hoje não chegaram a uma conclusão. Como costuma ocorrer nesse tipo de controvérsia, a soma de uma pluralidade de respostas pode representar a melhor solução. Em outras palavras, a reprodução sexuada pode apresentar várias pequenas vantagens que, combinadas, sobrepujam a aparente vantagem numérica da assexualidade. Primeiramente, é preciso conhecer muito bem todo o processo de reprodução sexuada para poder entender por que a sexualidade, apesar da redução da fertilidade que ela implica, é mais bem-sucedida a longo prazo do que a reprodução assexuada. Quadro 5.4 Meiose. Meiose é o nome que recebem as 2 divisões celulares consecutivas que precedem a formação dos gametas. Na primeira divisão, os cromossomos homólogos do pai e da mãe se emparelham e podem se partir em um ou mais lugares. Os cromossomos partidos trocam pedaços entre si, tornando-se uma mistura de pedaços de cromossomos paternos e maternos em um processo chamado de recombinação. Na segunda divisão, os cromossomos homólogos migram aleatoriamente para polos opostos da célula, produzindo conjuntos de cromossomos totalmente novos. Assim, em 2 passos consecutivos, os genótipos do pai e da mãe são misturados por meio da recombinação e da migração de cromossomos homólogos para polos opostos da célula. Os gametas, espermatozoides e óvulos produzidos durante a meiose são haploides, mas a diploidia é restaurada pela fecundação. Para detalhes a respeito desse complexo processo, consulte um livro de biologia. Meiose e recombinação. Foram necessários mais de 100 anos de estudos para compreender perfeitamente o processo de reprodução sexual e o seu significado. Darwin passou a vida procurando a fonte das variações genéticas. Para ter sucesso, precisaria conhecer o processo de formação dos gametas e a diferença entre genótipo e fenótipo, e o papel desses na seleção natural, além de compreender a variação populacional. August Weismann e um grupo de citologistas encontraram a resposta. Eles demonstraram que, na reprodução sexuada,
A formação dos gametas é precedida por duas divisões celulares especiais. Durante a primeira divisão, os cromossomos homólogos do pai e da mãe se emparelham e podem se partir em um ou mais lugares. Os cromossomos partidos trocam pedaços entre si, tornando-se assim uma mistura de pedaços de cromossomos paternos e maternos. O processo é conhecido como crossing over. Cada novo cromossomo é uma combinação inteiramente nova dos genes maternos e paternos. Na segunda divisão celular, que precede a formação dos gametas, os cromossomos não se dividem, mas um cromossomo em cada par de cromossomo homólogo vai aleatoriamente para uma das células filhas, e o outro cromossomo do par vai para outra célula filha. Em consequência dessa divisão reducional, o número haploide de cromossomos em cada gameta é metade do número diploide de cromossomos do zigoto produzido quando um óvulo é fecundado. Essa sequência de duas divisões celulares que precede a formação dos gametas é chamada de meiose. Dois processos que ocorrem durante a meiose contribuem para uma drástica recombinação dos genótipos parentais. 1. O crossing over, que ocorre durante a primeira divisão celular. 2. O movimento aleatório de cromossomos homólogos para diferentes células filhas, gametas, durante a segunda divisão reducional. O resultado é a produção de combinações totalmente novas de genes parentais, ou seja, de novos genótipos. Estes, por sua vez, dão origem a novos fenótipos, sobre os quais pode atuar o processo da seleção natural. Independentemente de quais sejam as vantagens seletivas da reprodução sexuada, esta de fato é vantajosa nos animais, o que é claramente demonstrado pelo fracasso de todas as tentativas de voltar à assexualidade. A assexualidade obrigatória não é encontrada nas plantas superiores, mas a agamospermia, a produção de sementes sem que haja fecundação, é relativamente comum. A reprodução uniparental, porém, é mais frequente do que a reprodução sexuada em certos protistas, fungos e em alguns grupos de plantas não vasculares. Além disso, é o modo exclusivo de reprodução dos procariontes, nos quais a variação genética resulta principalmente da transferência direcional dos genes. Por que a produção de genótipos muito variáveis é tão favorecida pela seleção natural? A reprodução assexuada ocasional é encontrada em muitas classes do reino animal, mas não entre as aves e os mamíferos. Em quase todos os casos, está restrita a uma única espécie em um gênero predominantemente sexuado, ou a um gênero assexuado. Apenas 3 táxons superiores de animais, acima do nível de gênero, consistem com exclusividade em clones que se reproduzem de forma uniparental, rotíferos, bideloides, e em alguns ostracódeos e ácaros. É óbvio que essas espécies tentaram ser mais eficientes, abandonando a sexualidade, mas os clones assexuados tendem a se extinguir com o tempo. Há mais de um século que os evolucionistas vêm especulando a respeito das vantagens da sexualidade, mas até agora não se chegou a uma unanimidade. É óbvio que, quando uma população se depara com uma situação muito adversa, quanto maior for sua diversidade genética, maior a probabilidade de que alguns indivíduos estejam bem equipados para enfrentar os desafios do ambiente, em flagrante contraste com o clone uniforme ou com o grupo de clones aparentados entre si. Um número considerável de hipóteses tem sido proposto para o mecanismo por meio do qual a sexualidade, recombinação, é favorecida pela seleção natural. Todas têm em comum a maior taxa de sobrevivência de mutações benéficas e a eliminação mais rápida de mutações deletérias entre as populações sexuadas. Uma espécie pode sobreviver a uma nova doença, por exemplo, se alguns indivíduos possuírem um genótipo que os torna imunes. O genótipo, que é constituído por ácidos nucleicos, não está exposto diretamente à seleção natural, mas durante o desenvolvimento do óvulo fecundado é traduzido em proteínas e outros componentes do fenótipo. O fenótipo é o resultado da interação do ambiente com o genótipo.
O processo de reprodução sexuada submete um número muito maior de fenótipos à seleção natural do que as mutações ou qualquer outro processo. Essa capacidade de produzir muitas variações parece ser a principal vantagem seletiva da reprodução sexuada. É a capacidade de recombinação que proporciona à reprodução sexuada sua importância evolutiva. Recombinação. Um membro de uma população de uma espécie que se reproduz sexualmente se acasala com outro membro da população, e os dois produzem em sua prole combinações inteiramente novas dos genes parentais. A expressão pool genético, usada para designar o conjunto de genes presentes em uma população, talvez não seja a mais apropriada. Os genes não existem independentemente em um reservatório, pool. Estão dispostos de forma linear nos cromossomos. Um indivíduo de uma espécie diploide que se reproduz sexualmente possui em cada uma de suas células um conjunto haploide de cromossomos paternos e outro de cromossomos maternos. Essa é a teoria de Sutton-Boveri, formulada na virada do século XX e confirmada anos mais tarde por T. H. Morgan. É a esta combinação diploide do material genético que damos o nome de genótipo. Cada indivíduo é uma combinação única dos dois conjuntos de genes parentais, e é o fenótipo, o produto do genótipo, o conjunto de genes, que em geral é objeto da seleção natural. A recombinação é a maior fonte de variação fenotípica disponível em uma população para a ação efetiva da seleção natural. Transferência lateral. Como os procariontes se reproduzem de maneira assexuada, não podem usar o mecanismo da recombinação para manter a variabilidade genética. Nas bactérias, porém, a variabilidade é assegurada por um processo conhecido como transferência lateral unidirecional, em que uma bactéria se une a outra e transfere para ela parte de seus genes. Ainda não se sabe muito a respeito dos tipos de genes que são transferidos nesse processo. É provável que a transferência se limite a certas classes de genes, já que os tipos principais de bactérias, como as gram-negativas, as gram-positivas e as cianobactérias, não se fundem por este processo. Até mesmo as arqueobactérias trocam genes com outras famílias de bactérias. O que aconteceu com a transferência lateral depois que surgiu a reprodução sexuada? Até a década de 1940, supunha-se que o processo tivesse sido abandonado nos organismos que se reproduziam sexualmente. Entretanto, Barbara McClintock descobriu, no milho, os transpósons, genes que se movem de uma posição em um cromossomo para outra posição em outro cromossomo. Essa descoberta é tão recente e inesperada que ainda não se sabe se o fenômeno é comum. Existem também entidades compostas de ácido nucleico, os plasmídios, por exemplo, que não fazem parte dos cromossomos. Esses elementos genéticos são de particular importância nos procariontes, contanto que afetem o fenótipo, estão tão sujeitos à seleção natural quanto os genes dos cromossomos. Interações gênicas. A genética fisiológica ou do desenvolvimento é a disciplina que estuda como o fenótipo é produzido pela ação dos genes. A princípio, os estudiosos adotaram a hipótese mais simples, a de que cada gene atuaria independentemente de todos os outros e produziria apenas um efeito. Os estudos, porém, mostraram que a situação é muito mais complexa. Na verdade, os genes interagem a toda hora. Além disso, muitos genes podem afetar vários aspectos do fenótipo ao mesmo tempo. Esses genes são chamados de pleiotrópicos. A pleiotropia aparece claramente no caso de genes mutantes responsáveis por doenças, genes deletérios, como a anemia falciforme e a fibrose cística. Nestes casos, a mutação afeta alguma atividade básica dos tecidos, que se manifesta em vários órgãos do corpo. Por outro lado, um aspecto particular do fenótipo pode ser afetado por vários genes diferentes. Esse tipo de herança é chamado de herança poligênica. A pleiotropia e a poligenia contribuem para a coesão do genótipo. As interações múltiplas entre os genes são conhecidas pelo nome genérico de epistasia.
Essas interações entre os genes estão entre os aspectos menos conhecidos do genótipo. Elas voltarão a ser mencionadas em capítulos posteriores, quando discutirmos fenômenos como a estase evolutiva, os surtos de mudança evolutivas e a evolução em mosaico. A chamada coesão do genótipo constitui um dos aspectos dessas interações. O estudo da estrutura do genótipo é uma das tarefas mais difíceis que a biologia evolutiva terá de enfrentar no futuro. O tamanho do genoma. Se a produção de novos genes acompanhasse o avanço evolutivo, deveríamos esperar que os organismos que ocupam as posições mais elevadas na árvore filogenética possuíssem os maiores genomas. Até certo ponto, isso é verdade. O tamanho de um genoma é medido pelo número de pares de bases, embora, por motivos de ordem prática, a unidade usada seja a megabase, 1000 pares de bases, representada pelo símbolo MB. O genoma humano contém cerca de 3.500 MB. Uma bactéria pode ter apenas 4 MB. As salamandras e os peixes pulmonados apresentam um genoma especialmente grande. Entre as plantas, também é observado uma grande variação no tamanho dos genomas. Como explicar uma variação tão grande no número de bases e, em particular, a existência de diferenças significativas no tamanho do genoma de espécies próximas? A resposta está no fato de existirem dois tipos de DNA: o que participa do desenvolvimento do organismo, genes codificantes, e o que não participa, DNA não codificante. As diferenças de tamanhos entre os genomas de espécies próximas se devem principalmente a maior ou menor quantidade de DNA não codificante, com frequência chamado de lixo genético. O DNA não codificante é produzido e multiplicado por meio de vários mecanismos, muitos dos quais associados à existência de elementos transponíveis. Existem também mecanismos pelos quais o lixo é eliminado. A eficiência dos processos de eliminação do lixo genético varia de uma espécie para outra. A pesquisa dos fatores que controlam o tamanho do genoma está apenas começando. Quadro 5.5. DNA não codificante. Grande porcentagem do DNA presente nos cromossomos não desempenha uma função óbvia como especificar a ordem de aminoácidos em uma proteína ou a ordem das bases em uma molécula de RNA. Este DNA, conhecido, talvez incorretamente, como lixo genético, constitui cerca de 97% do DNA presente nos cromossomos humanos. Essa parte de nosso genoma inclui introns, sequências repetitivas, como microsatélites de DNA, e vários tipos de elementos dispersos, como as sequências ALU. A maioria dos darwinianos acredita que esse DNA, aparentemente supérfluo, teria sido eliminado há muito tempo pela seleção natural se não tivesse alguma função ainda desconhecida. Na verdade, os introns têm uma função, a de manter os exons separados antes que um gene seja ativado, ou seja, antes que o DNA seja usado como matriz para a produção de uma molécula de RNA mensageiro, que por sua vez é usada para especificar a ordem dos aminoácidos em uma proteína. A parte da molécula de RNA codificada pelos introns é removida antes que a montagem da proteína seja iniciada. Os introns também contêm elementos reguladores, sequências de DNA que são usadas para ativar e desativar genes, que talvez contribuam para aumentar a complexidade genética dos eucariontes, ao oferecer a possibilidade de agrupar de diferentes formas o RNA correspondente aos exons, dando origem a diferentes proteínas. A origem de novos genes. Uma bactéria possui cerca de 1000 genes. O homem tem talvez 30.000 genes funcionais. De onde vieram todos esses novos genes? Eles se originam por duplicação. O gene duplicado é inserido e enfileirado no genoma, próximo ao gene irmão. Esse novo gene é chamado de gene parálogo. A princípio, o novo gene exerce a mesma função do gene que lhe deu origem. Como, porém, ambos sofrem mutações de forma independente, o novo gene pode assumir novas funções. Ao mesmo tempo, o gene original também está mudando.
O novo gene e seus descendentes são chamados de genes ortólogos. Nos estudos de homologia, apenas os genes ortólogos podem ser comparados. Acréscimos ao genoma ocorrem não só pela duplicação de genes isolados, mas pela duplicação de grupos de genes, de cromossomos inteiros ou mesmo de grupos completos de cromossomos. Assim, por exemplo, um mecanismo especial envolvendo os cinetócoros pode levar à duplicação de conjuntos de cromossomos em certas ordens de mamíferos, o que faz com que tais ordens possuam números variáveis de cromossomos. A transferência lateral é outra forma de aumentar o genoma. Tipos de genes. Os biólogos moleculares descobriram que existem vários tipos de genes. Alguns são diretamente responsáveis, através de enzimas, pela produção de material orgânico, enquanto outros controlam a atividade do material que produz genes. Nenhuma mutação em 8.000 dos 12.000 genes da Drosophila parece ter qualquer efeito sobre o fenótipo. As mudanças nesses genes estão ligadas à chamada evolução neutra. Os genes que não codificam proteínas foram considerados por muito tempo uma espécie de lixo genético. Entretanto, podem desempenhar papel importante na regulação dos genes. A explicação da função do DNA não codificante pode representar a solução de algumas questões em aberto a respeito da estrutura do genótipo. Existem vários tipos de material genético não codificante, como introns, pseudogenes e DNA altamente repetitivo. Ao menos uma parcela do DNA não codificante tem uma função conhecida. Os introns mantêm os exons separados. O que é particularmente difícil de entender é a grande quantidade de DNA não codificante. De acordo com algumas estimativas, 95% do DNA humano não passa de lixo. Um darwinista tem dificuldade para explicar por que todo esse DNA, aparentemente inútil, ainda não foi eliminado pela seleção natural. Afinal de contas, o organismo consome recursos valiosos para produzi-lo. Genes reguladores. Todos os animais conhecidos podem ser enquadrados em alguns designs básicos: radialmente simétrico, bilateralmente simétrico, segmentado, metamérico e subdivisões características desses padrões básicos. Os grandes morfologistas alemães chamam cada uma dessas formas de Bauplan, expressão que foi incorretamente traduzida como plano corporal. Em alemão, a sílaba plan, neste caso, significa mapa ou planta, e não algo que tenha sido planejado. Não se trata, em absoluto, de um conceito metafísico. Até bem pouco tempo atrás, não se sabia de que forma um conjunto de genes é capaz de determinar, durante o desenvolvimento de um zigoto, que parte da massa inicial de célula se tornará a extremidade anterior ou a extremidade posterior do embrião, que parte se tornará o lado dorsal e qual se tornará o lado ventral e, no caso dos organismos metaméricos, quais serão os segmentos dotados de apêndices. Hoje, porém, a genética do desenvolvimento já obteve algumas respostas. Além dos genes estruturais que produzem o substrato, existem genes reguladores que produzem proteínas capazes de indicar as partes dianteira ou traseira, ventral ou dorsal, etc. Genes ROX, ou para orientar o desenvolvimento de órgãos especiais como o olho, gene PAX. As esponjas dispõem de um único gene ROX. Os antrópodes têm 8 e os mamíferos contam com 4 conjuntos ROX de 38 genes. Os camundongos e as moscas compartilham 6 genes ROX, os que provavelmente também deviam estar presentes no ancestral comum dos prostostômios e dos deuterostômios. Tudo indica que os sistemas reguladores básicos são muito antigos e foram mais tarde cooptados para exercer outras funções. Os genes especializados no controle do desenvolvimento são quase que imunes aos efeitos de outros genes e permitem o desenvolvimento independente de diferentes partes e estruturas do embrião. Assim, por exemplo, a formação das asas de um morcego não afeta de modo significativo a formação de outras estruturas. Isso explica por que a chamada evolução em mosaico é um fenômeno tão disseminado. A natureza das variações.
Na época de Darwin, ainda não se conhecia a natureza das variações nas populações. Isso só se tornou possível graças aos conhecimentos adquiridos no fim do século XIX e durante o século XX. O que Darwin sabia como naturalista, taxonomista e estudioso das populações naturais era que as variações das populações naturais pareciam ser inesgotáveis. E é isso que torna possível o processo de seleção natural nos organismos, ao menos nas espécies de animais e plantas que se reproduzem sexualmente. As características visíveis de um organismo, o seu fenótipo, se originam das informações fornecidas durante o desenvolvimento dos genes e da interação do genótipo com o ambiente. Quadro 5.6. Os genes Hox. Tanto os biólogos que estudam o desenvolvimento dos organismos, quanto os que se interessam pela evolução das espécies, procuram compreender melhor a evolução da complexidade e a origem das novidades morfológicas analisando os padrões de expressão dos genes Hox durante a ontogenia. Acredita-se que esses genes desempenham um papel primordial na especificação da identidade das diferentes regiões no embrião que está se formando. Os genes Hox estão dispostos em aglomerados genômicos e codificam uma classe de fatores de transcrição, genes que controlam a expressão de outros genes. Além disso, o que é muito importante, são expressos de forma sequencial, tanto do ponto de vista espacial como do ponto de vista temporal. Os genes situados na parte anterior do aglomerado Hox são expressos mais cedo e na parte anterior do embrião, enquanto os genes situados na parte posterior são expressos mais tarde e na parte posterior do embrião. Alguns pesquisadores acreditam que o aumento da complexidade dos planos corporais durante a evolução esteja relacionado diretamente ao aumento da complexidade dos complexos de genes Hox. Os invertebrados dispõem de apenas um aglomerado de genes Hox, e é provável que o ancestral comum de todos os cordados dispusesse de um único conjunto de 13 genes Hox. Durante a evolução dos cordados, a partir de cefalocordados relativamente simples e de segmentos como Amphioxus, até organismos mais complexos como os camundongos e o homem, que possuem 4 complexos de genes Hox, o único aglomerado ancestral provavelmente foi duplicado 2 vezes, o que resultou em 4 aglomerados, com um total de 52 genes Hox. Mais tarde, diferentes genes desses aglomerados foram perdidos em linhagens distintas, mas os camundongos e os humanos possuem o mesmo conjunto de 39 genes Hox, distribuídos em 4 aglomerados. Nenhum deles contém o conjunto original de 13 genes, e cada um possui uma combinação diferente de genes. Acredita-se que as variações no tipo e na expressão dos genes Hox sejam, ao menos em parte, responsáveis pelos diferentes planos corporais que distinguem os filos animais. Curiosamente, as funções de muitos genes Hox foram muito bem conservadas durante a evolução, a tal ponto que, por exemplo, certos genes Hox do Amphioxus podem substituir com sucesso genes homólogos em embriões de camundongos. Ainda não se sabe se os novos planos corporais surgiram graças a ou apesar de os aglomerados de genes Hox apresentarem uma arquitetura conservadora ao extremo e suas funções terem sido mantidas durante a evolução. O impacto da revolução molecular. Embora os princípios básicos da hereditariedade tenham sido descobertos entre o 1900 e a década de 1930, o entendimento pleno da natureza dela teve que esperar pelo advento da revolução molecular. Tudo começou em 1944, Avery et al., com a descoberta de que as moléculas responsáveis pela hereditariedade não são proteínas, e sim ácidos nucleicos. Em 1953, Watson e Crick elucidaram o estudo do DNA. Depois disso, as grandes descobertas se sucederam com rapidez, culminando com a descoberta do código genético por Nuremberg, em 1961. Finalmente, os cientistas passaram a conhecer todos os passos da tradução das informações genéticas em um organismo em desenvolvimento. Curiosamente, os conceitos básicos darwinianos de variação e seleção permaneceram exatamente os mesmos.
Nem mesmo a substituição das proteínas pelos ácidos nucleicos, como portadores das informações genéticas, implicou alguma mudança na teoria da evolução. Pelo contrário, o conhecimento da natureza das variações genéticas só contribuiu para fortalecer o darwinismo, pois confirmou a observação dos geneticistas de que a herança dos caracteres adquiridos é impossível. A maior contribuição da biologia molecular para a biologia evolutiva foi a criação do campo da genética do desenvolvimento. A biologia do desenvolvimento, que durante tanto tempo resistira à síntese evolucionista, adotou o pensamento darwiniano e passou a analisar o papel funcional do genótipo. Isso levou à descoberta dos genes reguladores, ROX, PAX, etc., e assim ampliou bastante nossos conhecimentos acerca dos aspectos evolutivos do desenvolvimento. A biologia evolutiva do desenvolvimento. Uma das descobertas mais importantes da genética molecular foi a de que alguns genes são muito antigos. Isso significa que o mesmo gene, ou seja, praticamente a mesma sequência de pares de bases, é encontrada em organismos muito distantes do ponto de vista de evolução, como a drosófila e os mamíferos. Uma segunda descoberta foi a de que certos genes, com frequência chamados de genes reguladores, controlam processos básicos do desenvolvimento, como a determinação de anterior versus posterior ou de dorsal versus ventral. Essas descobertas ajudaram a esclarecer não só alguns detalhes, até então enigmáticos, do processo de desenvolvimento, mas também a causação de eventos fundamentais, pontos de ramificação, na filogenia. No passado, os cientistas supunham que um dado gene tinha o mesmo efeito sobre o fenótipo, qualquer que fosse o animal a que pertencessem. Hoje, porém, sabemos que isso nem sempre é verdade. O mesmo gene pode expressar de forma diferente nos anelídeos, poliquetas e nos artrópodes, crustáceos. É como se a seleção natural fosse capaz de recrutar genes já existentes para executar novas funções. As pesquisas morfológicas e filogenéticas revelaram que os órgãos fotorreceptores, olhos, haviam surgido de forma independente pelo menos 40 vezes durante a evolução dos animais. Um geneticista do desenvolvimento descobriu, porém, que todos os animais com olhos dispõem do mesmo gene regulador PAX6, que organiza a formação do olho. Assim, concluiu-se a princípio que todos os olhos descendessem de um único olho ancestral com o gene PAX6. Acontece que o mesmo geneticista também encontrou o gene PAX6 em animais sem olhos, o que levou a propor que descendiam de animais com olhos. Entretanto, as pesquisas mostraram que essa hipótese era muito improvável e, portanto, devia haver outra explicação para a existência do PAX6 em tantas espécies. Hoje se acredita que, mesmo antes do aparecimento dos olhos, o PAX6 tinha uma função importante, ainda desconhecida, nos organismos primitivos desprovidos desses órgãos, e mais tarde assumiu o papel de organizador do desenvolvimento dos olhos. Conclusões. Vimos neste capítulo que Darwin, ao fazer das biopopulações o alicerce de sua teorização evolutiva no lugar dos tipos platônicos, encontrou uma nova solução para o problema da evolução. Ele postulou que a inesgotável variabilidade genética das populações, associada à seleção e eliminação, seria a chave para o entendimento da mudança evolutiva. Para compreendermos esses dois processos em detalhes, precisamos conhecer os mecanismos da hereditariedade. Boa parte deste capítulo foi dedicada a explicar a origem das variações em termos genéticos. O material genético é constante e não permite uma herança de caracteres adquirido. O genótipo, ao interagir com o ambiente, produz o fenótipo durante o desenvolvimento. O pool gênico é constantemente renovado por mutações. Contudo, as variações dos fenótipos que tornam possível a seleção natural são produzidas pela recombinação que ocorre durante a meiose, um processo de reestruturação e rearranjo dos cromossomos.